Bem, Band Esportes, 6 vitórias consecutivas, 3 delas pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo pega o elevador, sobe, incomoda os times que estão no topo da tabela. E é claro, né, o torcedor muito animado pelo prazer de ver o time jogar. De novo deu espetáculo, são goleadas seguidas e agora o amplo domínio mais uma vez jogando contra o Corinthians em Itaquera. O tabu continua. Nas últimas 8 vezes que se enfrentaram, os dois times de maior torcida, 7 vitórias do Flamengo e 1 empate. Dia a dia nosso tem sido de bastante trabalho, de bastante alegria, e essa alegria e esse trabalho o grupo está levando para dentro do campo. A equipe jogou muito, está de parabéns, eu já falei isso para eles. Importante que a gente conseguiu mais 3 pontos fora de casa contra uma grande equipe que é o Corinthians. Bem, agora o Flamengo vai com o time reserva, tem uma goleada no primeiro jogo, ampla vantagem no jogo da volta contra o ABC pela Copa do Brasil. Nem mesmo o Renato vai viajar, ficará no Rio de Janeiro treinando os titulares para o jogo contra o Inter no Brasileirão. E o Corinthians? Silvinho, aproveitamento cai para 20% apenas como mandante, a torcida pede a saída do treinador, um time apático, totalmente dominado. Realmente nos incomoda as partidas, os jogos em casa, a gente não tem tido resultados favoráveis, uma somatória de pontos, um percentual alto, ao contrário, isso realmente incomoda. Primeiro tempo muito ruim, apático, nós não estivemos bem no jogo, não porque não quisermos, mas enfim, estivemos mal, muito mal no jogo. Bem, será uma semana de muita cobrança, mas um pouco diferente, né? Talvez ali apaziguada pela questão das apresentações do Renato Augusto, do Juliano. É o Corinthians que tenta voltar a ser protagonista com a chegada de reforços a partir da próxima rodada contra o Santos. Eles estarão legalmente viáveis para serem escalados. A gente só não sabe se fisicamente irão começar o jogo na Vila, tanto o Juliano como o Renato Augusto. Além da tentativa do Roger Guedes. O Corinthians ainda espera a rescisão na China para tentar anunciar o atacante como reforço. Evolução rápida, os números então do Everton Ribeiro antes e depois da chegada do Renato. Então antes foram 18 jogos com o Renato 6. Ele marcou 1 gol com o Renato, seu primeiro então na temporada, e deu 3 assistências com o novo treinador. Pratos, você concorda com o Eugênio? Se mantiver este ritmo, o Flamengo não terá adversários ainda nessa temporada? Se mantiver, sem dúvida, é um time que está à frente dos outros. Aí eu concordo com o Eugênio, o Bruno. Claro que é uma dúvida muito grande, o próprio Renato tem falado quase sempre sobre isso, né, depois das vitórias do Flamengo com ele no comando, de que, olha, o time vai oscilar, o time não vai ser sempre dominante como foi ontem em Itaquera, o time vai ter dificuldade em alguns jogos, e o Renato está certo. O Renato sabe que o momento é muito favorável, o time tem jogado muito bem, ontem dominou totalmente o Corinthians, ganhou mais uma com ele no Brasileiro, está subindo na classificação, mas o Renato tem que, me parece que nesse momento, o Renato muito mais aparece como alguém para conscientizar que não vai ser sempre assim, do que alguém para surfar na empolgação. A empolgação nesse caso do Flamengo, Bruno, é com o torcedor, e está certíssimo, Renato. Renato é muito habituado, muito experiente quanto a isso, já viveu momentos muito bons na carreira e muito ruins também. Agora, o nível ontem foi um nível muito alto, né? O Flamengo dominou a partida, a gente já falou aqui do Corinthians ter tido muita dificuldade, ter jogado mal como jogou, mas muito da atuação ruim do Corinthians tem ligação com a atuação muito boa do Flamengo. Então venceu mais uma ontem, o momento é de empolgação, e o Renato me parece que publicamente aparece para tentar apaziguar. Olha, gente, tá muito legal, tá muito bem, tudo muito bom, tudo muito bem, mas não vai ser sempre assim. Aquela história de sempre esperar alguma coisa um pouco mais difícil à frente, né, Bruno? Uhum. Ô, Eugênio, uma discussão que tinha na rede social ali, eu estava de olho, é um jogador que acaba dividindo opiniões do lado do Corinthians, que é o Cantilho. Tinha gente que culpava ele ali pela saída de bola ali no gol do Flamengo, que ele errou o passe, outras pessoas falavam, mas ele não tem ninguém ali que o ajude a construir o jogo. Como que você enxerga o papel do jogador nesse meio de campo do Corinthians? É injusto você colocar em cima de um único jogador a responsabilidade por um time inteiro que jogou muito mal. O Cantillo jogou mal, o Gabriel jogou mal, o Rony jogou mal, o Jô jogou mal, o Gil jogou mal, todo mundo jogou mal, o Cantillo também. Mais um. Mas acreditar ele, não, ele perdeu uma bola e tal, sinceramente falando, né, todos perderam bola, todos erraram, todos estiveram abaixo do que sabem. E na verdade o passe é dele, mas quem não consegue chegar na bola é o Rony. Mas assim, não dá para crucificar nenhum nem outro. É o time, é o coletivo, gente.
o Corinthians, ao longo do jogo, eu não tem como documentar isso, tá? Mas a minha percepção foi, não conseguiu encaixar 3 passes seguidos em qualquer faixa do campo. E teve tempo Pelo para menos no treinar, né, primeiro tempo. Eugênio? Isso que foi surpreendente, né? Mas às vezes é melhor não treinar, sabe? Tem situações que é melhor não treinar. Não, sério, então, é Não claro. treina muito, não. O treino tende a desenvolver os jogadores, mas tem que ser feito da forma correta. Ontem o Zé Elias, né, o Bruno, a gente estava no Sport Center ontem, depois do jogo, Sim. fazendo repercussão, e ele apontou uma questão, né, porque eu trouxe aqui números que mostram que o Flamengo é o time no campeonato, e os números são anteriores ao jogo de ontem, no campeonato, que menos permite passes aos adversários. Os adversários com a posse de bola, tentando criar um ataque, criam, diante do Flamengo, eles trocam em média 6 passes. O Corinthians foi abaixo disso ontem, tá? Já o Corinthians permite aos adversários a troca de quase 12 passes. É praticamente o dobro. O que mostra que a característica de marcação do Corinthians é diferente da do Flamengo. O Corinthians passa a maior parte do tempo sem pressionar o portador da bola. Quem tem a bola não é pressionado. Ele ocupa os espaços, ele se posiciona para marcar. Vamos lá, talvez uma linguagem mais simples. Marca por zona. Olha, esse espaço aqui é meu, quem cair aqui eu vou pegar, mas eu não vou sair para pegar esse cara. O que o Corinthians fez ontem, e o Zé Volante que foi, identificou isso com muita clareza, ele baixa as linhas para marcar por zona, só que os jogadores, eles saem da posição. Por quê? Os atletas do Flamengo, como eu falei aqui, eles trocam muito, né, o posicionamento. A gente tem aquela imagem. Vamos colocar, Eugênio? Sai, acho que até para ficar mais claro o que o Eugênio está falando. Beleza, podemos colocar esse. Porque lance. é um determinado momento do jogo ali com 24, 25 minutos. Isso aí, ó. Olha lá, Eugênio. É isso aí. Veja bem, os jogadores do Corinthians, eles não ficam parados, eles vêm atrás. No que vem atrás, abrem espaço nas costas. E como os do Flamengo estão trocando de posição o tempo inteiro, olha só, tem sempre espaço para tocar. Quem tá com a bola tem espaço para tocar, e quem recebe a bola, como se desloca, olha lá, lá vem o lateral atrás do jogador do Flamengo. Aí o Arão apareceu. Saiu um outro em cima do Arão, ele toca no Diego. Saiu do Diego, ele driblou um, já vai ter espaço para tocar a bola aqui no Arrascaeta. Olha como recebe livre o Arrascaeta. E o detalhe, fica olhando, o Arrascaeta vai tocar, veio da esquerda para o meio, e ele vai aparecer daqui a pouco lá na ponta direita. Ele faz a diagonal, olha só. Chega no Gabigol, que saiu da área. Olha o Arrascaeta entrando na área lá. Ele vai puxar a marcação. Ó, o passe vem para trás. Então é uma troca constante de posição dos jogadores do Flamengo, e os do Corinthians, eles tentam acompanhar. No que tentam acompanhar, eles deixam de marcar a zona do campo. E aí sobra sempre espaço para o Flamengo. Esse lance vai terminar com um chute do Bruno Henrique no travessão. Então esse foi um erro também. E isso sim poderia ter sido treinado, amigo. Se você vai fazer um 4-5-1, como fez o Corinthians, né? Linha de 4, linha de 5, bem clara aqui, né? E o Jô na frente, cada um protege o seu espaço. Não sai para tentar caçar o jogador do Flamengo. Porque no que você sai, você deixa o seu espaço vazio. Então houve uma indefinição da proposta de marcação do Corinthians, mas muito em função também do que a proposta de jogo do Flamengo, né, de girar muito os seus jogadores no campo de ataque, proporcionou. Vou dizer, isso gera um susto, isso gera uma preocupação. Os jogadores do Corinthians ficam, caramba, o que eu vou fazer? Tem um aspecto psicológico, a gente está vendo muito isso, né, na Olimpíada. Cara, eu não consigo marcar esse time. Sim. E aí bate o desespero. Ô Eugênio, eu acho que o exercício para quem está vendo a imagem é o seguinte: foca em um jogador só e percebe a movimentação dele. Pode ser o Arrascaeta, pode ser o Diego, pode ser o Felipe Luiz, para ver como esse cara se movimenta. Ou pega um do Corinthians, pega o coitado do Gabriel. Olha o Gabriel aí, ó. Ele vai para um lado, para o outro e não enxerga a cor da bola, Prates. Ele está desesperado, correndo que nem um maluco, e quando ele chega a bola já foi. Parece aquele aquecimento ali de bobinho, né? Que você vai trocando passes. O trio de meio campo do Corinthians, né, os 3 meio-campistas que começaram, Cantillo, Gabriel e Rony, não conseguiram jogar, não fizeram quase nada no jogo. Com a bola, não conseguiram proporcionar nada ao time, e sem a bola, ficaram grande parte do jogo fazendo isso que a gente está vendo aí. Correndo atrás dos jogadores do Flamengo, dificilmente conseguiam desarmar e chegar, diminuir o espaço na marcação. Então, acho que esses momentos do jogo, eles retratam uma boa parte do que foi a partida quase toda.
Flamengo com a bola e trabalhando muito e atraindo o Corinthians tentando marcar e sem conseguir marcar e também sem conseguir jogar. Então foi um Flamengo que dominou o jogo realmente ontem, amplamente, quase o tempo todo, praticamente o tempo todo. E é claro que a análise agora, né, como já falamos aqui no Sport Center, e o próprio Eugênio falou que o Flamengo jogando nesse nível, ele não vê nem Palmeiras, nem Atlético, nem qualquer time que esteja na briga aí conseguindo bater de frente. Vamos ouvir o que o Renato Gaúcho falou sobre essa briga ali na liderança do Campeonato Brasileiro, especificamente sobre o Galo e sobre o Alviverde. Coloca aí. Quanto ao Palmeiras e ao Atlético, são dois grandes clubes, duas grandes equipes. Mas o Campeonato Brasileiro nós temos mais de 19 equipes, além do Flamengo. A gente respeita todas elas, a gente trabalha, é um campeonato longo, um campeonato difícil para todo mundo, não é só para Flamengo, Palmeiras e Atlético. É um campeonato que é bastante competitivo. Acho importante que, aquilo que eu falei, a gente vem buscando as vitórias, a gente vem encostando nos líderes. O objetivo é esse, buscar sempre vitórias para que a gente possa daqui a pouco aparecer já no G4. Esse é o objetivo. E não é só no brasileiro, a gente tem as outras competições, como falo. A gente busca sempre as vitórias para ir passando de fase também.